algumas perguntas, até clichê. Tem imóvel próprio ou alugar? Fundo imobiliário ou imóvel na economia real? Está em qual fase do ciclo imobiliário? O preço já subiu muito ou tem oportunidade ainda de investir? Dá para construir patrimônio e renda no mercado imobiliário? A gente respondeu várias perguntas dessas com duas pessoas que estão vivendo o dia a dia do mercado imobiliário e são muito sinceras e muito transparentes. Eu acho que vai ter um valor enorme se você assistir esse vídeo aqui. Eu bati o papo com o Danilo Palmerston e com o Caio Lobo, meus amigos que trabalham há muitos anos no mercado imobiliário. Fala pessoal, bom, estamos aqui com dois amigos pessoais meus, mas que foram convidados para esse bate-papo nosso aqui por um motivo específico, porque estão vivendo o mercado imobiliário já há muitos anos, na pele e na prática, tanto de formação quanto de empreendendo, de investindo, etc. né? Então, o que existe de óbvio por aí, vocês não precisam da gente, né? A ideia é que eu trazer com eles um bate-papo descontraído e coisas da prática, né? Que você não vai ver em artigos e vídeos de YouTube por aí, de uma forma que a gente consiga trazer valor diferente para vocês e consiga ganhar tempo e entender melhor como que está o mercado imobiliário no momento, o que está acontecendo, o que tem de bom, o que tem de risco, onde você olha, né? Que o mundo muda muito rápido, né? Então, estou aqui com meus dois amigos, Caio e Danilo, né? O Danilo é CEO do Grupo Palme, é uma incorporadora, né? Que já tem aí alguns anos e tem crescido bastante. É arquiteto e urbanista pela PUC de Goiás, tem MBA em gestão e gerenciamento de projetos, tem pós em administração pela FGV e tem mais de 10 anos, que ele foi por mais de 10 anos diretor de incorporação de multinacional do mercado imobiliário. Foi na Brookfield, né, Danilo? Na Brookfield. Bacana. E desde 2014 é CEO do Grupo Palme, tem mais de 300 milhões em VGV, VGV é valor geral de vendas, tá, sob gestão, e atua no segmento de alto e médio padrão. O Caio Lobo, é diretor e sócio, diretor comercial e sócio da ELG Construtora, ELG Construtora, além de ter esse Instagram dele, o Incorporador, vale a pena vocês seguirem ambos, tá, pessoal? O Incorporador e Grupo Palme aí, que vale a pena, muita informação boa, e tem uma newsletter, um link lá na bio do Incorporador de Mercado Imobiliário, que ele manda toda semana, que é fantástica, a melhor newsletter de mercado imobiliário, na minha opinião. O Caio é engenheiro civil pela UFSC, né, a Universidade Federal de Santa Catarina, tem pós-graduação em gestão de negócios pela Dom Cabral e, como sócio engenheiro da LG Construtora, já fez mais de 10 incorporações imobiliárias, como incorporador e como construtor, e implantação de 5 loteamentos como parceiros e construtores. Então, maravilha, turma, obrigado por aceitar, né, o convite aí, e vamos para o nosso bate-papo aqui. Primeira coisa, pessoal, direto ao ponto. Como que vocês estão vendo o atual momento do mercado imobiliário? Que a gente viu aí um aumento forte de demanda e de preço dos imóveis, mesmo durante a pandemia, e isso foi até muito contra o senso que a gente achava no início do ano, pelo menos nós aqui. O mundo comportou de uma forma muito diferente, né? O mercado imobiliário explodindo. Por outro lado, a gente teve um aumento de custos, né, muito grande, e isso preocupa para alguns tipos de investimentos imobiliários, né, que talvez não consiga repassar esse preço, talvez inviabilize a construção, alguma coisa assim, né? Vocês acham que é um bom momento para investir? Como é que vocês estão vendo o momento atual? Se sim, qual seria a melhor forma de investir no ciclo atual? Incorporação, imóvel locado, enfim, build to suit, o que vocês acharem melhor aí, tá? Quem quiser começar aí pode mandar ver. Eu vou deixar os mais velhos falarem primeiro, viu, Edu? Eu passo a bola para o Caio primeiro. Não, bacana. Eu acho que é bom a gente começar nesse cenário, né? Tanto eu quanto o Danilo, a gente fala do que a gente vive no dia a dia. A gente não hoje tem muito especialista aí do mercado, a gente não é especialista, a gente está com a pele em jogo. Então, tudo que o pessoal vê notícia, vê tal, a gente está vivendo no dia a dia, vê no bolso. Então, o que você falou é isso mesmo, a gente tinha começado um ano muito animado, 2020 era um ano promissor, teve o problema da pandemia, todo mundo achou que ia ser um ano ruim, e de repente está sendo um ano muito bom para o mercado imobiliário, principalmente motivado pelos juros baixos. E aí, pensando um pouco nisso, o primeiro reflexo que teve, que está impactando muito a gente no bolso, é a questão de material caro, de mão de obra cara, de insumos de forma geral muito caro, que isso distorceu um pouco rentabilidade, distorceu um pouco o mercado. E o que acontece? Mas até dando um panorama, mas como a gente está vendo isso, enquanto
a valorização imobiliária está muito boa, os juros, eles estão muito... Está muito certo que os juros vão continuar abaixo, pelo menos por mais um tempo. Essa questão dos materiais foi uma questão foi uma questão momentânea. Basicamente, as indústrias pararam, teve esse problema com desabastecimento, e quando voltou muito caro. Ou seja, teve muita demanda e teve pouca oferta de produto. Então, o que é a minha visão? Que o preço de produção de imóvel ele vai dar uma estabilizada e o preço de imóveis vai continuar alto e subindo. Então, pensando um pouco no ponto de vista do investidor, o que eu recomendo? Cara, a gente está nos melhores momentos para se investir no mercado imobiliário. Por quê? Teve muito imóvel que foi produzido, muita coisa... Só uma coisa, deixa eu só te interromper, desculpa, Caio. O Caio é um cara muito sincero. Quando você vê gente no mercado imobiliário falando, tem que investir no mercado imobiliário, geralmente você fala assim, é óbvio que essa pessoa vai falar isso, né? Mas o Caio é um cara que... O Danilo também, né? Que sempre fala, eu acho que agora não é momento, acho que agora tá ruim para isso, acho que agora tá bom para aquilo. Vocês podem ver até nas próprias redes sociais dele, que sempre é bem transparente e sincero aqui com essas coisas aqui, tá? Só dando esse adendo aqui. O que eu falo que é bom momento para investir é questão de aumento de preço. A gente passou ali praticamente 10 anos no Brasil com preço de imóveis muito congelado. A gente teve um período ali, vamos falar da parte ruim, 2014 até 2018, 2019 foi muito ruim para o segmento, principalmente médio e alto. Ruim que eu falo no sentido de aumentar preço. E hoje a gente está vendo a possibilidade desse preço, não sei se disparar, não sei se aumentar, mas vai aumentar bastante. Então, quem está tendo essa disponibilidade de investir agora, vai ter uma possibilidade de ganho. Fora aqueles outros ganhos do mercado imobiliário, a questão de segurança, de lastro imobiliário. Então, assim, e complementando, o mercado imobiliário ele é cíclico. Então, vocês vão falar, mas então vai ser sempre bom investir no mercado imobiliário? Não, o mercado ele é cíclico. Então, vai ter uma época, que provavelmente daqui a uns anos, quando esse ciclo de expansão acabar, que vai estar melhor para vender do que para comprar. Então, hoje a gente está num momento muito comprador. Daqui 3, 5, 6 anos, isso a gente não consegue saber com muita precisão, mas aí a gente já vai estar num momento vendedor. Então, para quem tem a possibilidade de investir no mercado imobiliário, de forma geral, eu acho que esse é um momento bom, por esses motivos apresentados. A gente está com algumas dificuldades, igual a gente falou aí de material e tal, mas como o preço, o juros está conseguindo fazer com que o cliente absorva o preço, isso está sendo uma vantagem para todo mundo, tanto para quem incorpora igual a gente, quanto para quem está investindo no mercado. Bacana. O que você acha, Danilo? Só fazendo um complemento aí, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, Ibra, eu acho que é um prazer a gente fazer esse bate-papo aí. E assim, eu vejo um cenário muito otimista do mercado imobiliário para os próximos anos. Eu não sou tão otimista assim em falar de médio e longo prazo, mas num cenário de curto prazo, 21 e 22, eu acho que a gente vai ter, se não for o melhor, um dos melhores momentos do mercado imobiliário, por alguns fatores que a gente vê aí, né? Selic baixa, enfim, aquele clichê natural que a gente escuta nas redes sociais. Mas eu acho que o ponto mais importante quando a gente fala de investir em imóvel é o fato de você comprar bem, né? Então, você saber comprar, porque não adianta nada também a gente estar falando de Selic a 2%, você comprar um imóvel financiado, achar que vai ganhar dinheiro, que não é bem assim. Agora, quando você faz uma compra de um imóvel bem feita, né? Quando a gente fala de aumento de custo, esse aumento de custo hoje ele está refletindo para nós, incorporadores, mas ao mesmo tempo a gente tem estoque. Então, se a pessoa compra um estoque que foi produzido lá atrás a um preço atrativo, ela vai ganhar dinheiro. Então, a injeção de dinheiro na economia real está muito forte nesse momento, e eu acho que os próximos anos, quem entrar no mercado imobiliário, por qualquer meio que seja, fundo de investimento, né, o próprio tijolo, areia e cimento, se fizer uma boa compra, vai surfar uma onda boa aí. Não, maravilha. E complementando de vocês aqui umas coisas assim, que o mercado imobiliário tem ciclos assim, vai ter oportunidade diferente sempre, né? Talvez no ciclo de expansão, melhor investir para ter oportunidade para comprar tanto já algum imóvel pronto, começar a entrar investindo em alguma incorporação imobiliária que vocês estão fazendo como investidor. Veio num momento de recessão, de retração. Aí tem outro tipo de oportunidade, às vezes tentar barganhar para alocar um imóvel mais barato, que está tendo menos demanda, enfim.
entendendo os ciclos e tendo alguém para te orientar e um parceiro bom, sempre tem oportunidade boa também, né? E a questão de que se isso vai manter para curto prazo ou médio e longo prazo, acho que depende também. Curto prazo, acho difícil não ter um bom momento no mercado imobiliário, mesmo que o nosso governo e política econômica faça tudo errado, né? Porque já está numa tendência aí que é difícil voltar. Agora, se isso vai durar 3, 5 anos, depende também de outros fatores que a gente não controla, como políticos, econômicos, etc. Se consegue manter essa taxa de juros baixa por mais tempo, se faz o dever de casa de controlar o fiscal, esse tipo de coisa também, né? Mas no curto prazo, acho difícil alguma coisa dar errado aqui, né? O Ibri, tem um ponto que é importante reforçar também. A gente viveu um momento eu particularmente presenciei isso, de boom imobiliário lá em 2007, 2008, que foi um momento muito diferente do momento que a gente está vivendo agora, né? Lá atrás a gente tinha Selic a 12%, 14%, a gente não tinha lei de distrato, onde, né, isso não a lei veio para resguardar nós incorporadores, então a gente vive num momento muito distinto lá de trás, né? Onde as pessoas têm taxa de juro barata, as incorporadoras têm a lei do distrato para resguardar a gente quanto a possíveis especulações, e a gente tem um mercado que viveu uma recessão de 5, 6 anos aí, de 2014 até 2020, que começou a decolar no início desse ano, parou por conta da pandemia e agora volta com essa injeção de capital muito forte na economia real. Quando a gente pega uma janela maior de tempo, a gente esquece do tanto de coisas que já melhoraram, né? A gente está, às vezes, afundado no ruído do dia a dia e esquece o jeito que já foi, e agora tá um cenário muito melhor, né? Bom, pessoal, como uma pessoa pode começar, para uma pessoa que tem alguém escutando aí, ele nunca investiu, ou investiu em pouquinha coisa, comprou às vezes um fundinho imobiliário, já comprou um lotezinho, alguma coisa pequena, mas ele quer construir patrimônio através de ativos imobiliários, né? Qual que seria, assim, vocês pensando assim, se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa começando agora do zero ou numa fase inicial, quais etapas que ele deveria seguir, onde tem maior risco-retorno, onde tem menor risco-retorno, onde ele seria mais conservador se ele ainda está inseguro, e o que deve ser, assim, uma coisa que ele não pode deixar de perder de vista, alguma coisa essencial para ele investir e construir patrimônio mesmo de longo prazo, para ter renda, ter patrimônio, ter uma segurança familiar através de ativos imobiliários. O que vocês acham que vocês poderiam falar para esse tipo de pessoa? Vai lá, Daniel, começa essa aí. Bom, eu costumo dizer assim, investimento em mercado imobiliário, você tem que investir naquilo que adequa à sua realidade, né? Eu acho que hoje a gente tem N formas de investir no mercado imobiliário. Quem está começando, eu sugiro, e tem pequenas quantias, eu acho que o fundo de investimento imobiliário é o melhor atrativo que a gente tem, porque desde que você conheça gestor, conheça administrador, saiba quais são os imóveis que o fundo está aplicando recurso, para mim é uma das melhores ferramentas que tem hoje em dia para quem quer investir pequenas quantias, né? A gente tem um outro formato que é bastante utilizado, principalmente na área de loteamentos. Quando você fala pequenas quantias, até quanto, assim? Não, eu digo pequenas quantias, Ibra, porque o fundo ele permite você entrar com uma cota de... Vai, pegar um exemplo de um fundo aí, o Tigar, né, que a gente conhece, R$100 e poucos, R$130, você entra com uma cota. Então, quando eu falo pequenas quantias, mais nesse sentido. Não quer dizer que quem quer investir com grandes quantias não possa investir também em fundo de investimento imobiliário, até porque ele te dá uma renda passiva e você ainda tem a questão da valorização da cota, né, que você participa dessa possível valorização de cota. Então, e na economia real, você acha que quanto, assim, para cima, para o cara começar a ter já uma carteira de ativo imobiliário? 20, 50 mil, 100 mil? Aí era onde eu ia depende chegar. Do financiamento e tal. Eu acho que a gente tem vários veículos de investimento, né? Eu ia citar aqui a questão da SCP, que é uma modalidade que eu gosto muito, onde a pessoa pode entrar aí, por exemplo, num loteamento, num empreendimento imobiliário, com valores aí na casa de 50, 100 mil reais, e participar do resultado dos empreendimentos, né? Mas uma coisa que eu sempre falo é que é muito importante a pessoa conhecer quem que é o gestor, né? Quem está à frente do processo, qual que é o imóvel que ele está investindo. E aí, quando a gente fala de grandes quantias, a gente tem algumas modalidades aqui na empresa mesmo, onde a pessoa investe direto no equity, né? A pessoa vira sócia
do empreendimento. Aí eu já aconselho isso para pessoas que já têm domínio do mercado, já falam a linguagem do mercado imobiliário e sabem como que funciona o ciclo, desde a compra de um terreno até a ponta final da entrega da unidade. Então, se fosse para dividir em 3 escalas, assim, né, vamos dizer, eu começaria com fundo de investimento, de repente uma SCP ou um equity menor de um determinado empreendimento, ou comprar um imóvel para se fazer renda passiva, e por último você entrar em um equity aí já para investidor profissional do mercado. Não existe almoço grátis, né? Faz-me rir, quer conservadorismo, tem aquilo ali. Agora, quer retorno alto, tem que entender que tem prazo, não é do dia para a noite, tem uma liquidez que não é imediata, mas o retorno é maior, né? Então, é questão de escolha, mas sabendo que não existe milagre. Se alguém te prometer milagre, tá estranho, né? Já de cara, eu falo isso. No mercado imobiliário, ele é um mercado muito maduro. É um mercado que existe aí há quantos séculos, tudo. Então, essa questão do milagre e tal, você está investindo num ativo que ele tem não só do mercado imobiliário, mas ele tem lastro imóveis. Então, o primeiro erro para quem quer investir é investir esperando milagre. Exatamente isso que você falou. O mercado imobiliário ele vai te dar várias faixas de rentabilidade, várias oportunidades, mas ele tem essa questão de também você não vai conseguir, igual uma empresa de tecnologia que vai explodir. Investir numa empresa de tecnologia, ela aumentou 5.000%. Isso não existe no mercado imobiliário, mas, por outro lado, você tem um lastro muito grande de imóveis. E hoje você tem muita opção. E o que eu falo muito, quando a pessoa decide investir no mercado imobiliário, é pensar muito na liquidez. A grande vantagem do mercado imobiliário, eu particularmente acho um dos mais seguros que existe para se investir. Você não precisa nem de garantidor, você tem o próprio imóvel, muitas vezes, como garantia, só que você tem que estudar se aquela liquidez faz sentido para você. E até sobre a porta de entrada, que o Danilo citou aí, sobre os fundos imobiliários, eu concordo, eu até estudo bastante, invisto, até para entender a cabeça dos gestores, o que eles estão vendo com oportunidade, o que eles não estão vendo. E outra coisa que eu falo aqui é a minha questão de crowdfunding, que são os investimentos coletivos. Em 2017, 2018, regulamentaram esse tipo de investimento. Então, para quem não conhece, por exemplo, eu ou o Danilo, ou outro incorporador, a gente vai fazer um investimento, um empreendimento, e a gente está capitalizando 2 milhões. Em vez de eu entrar como sócio equity desses 2 milhões, o investimento coletivo, através de algumas plataformas que existem, ela pulveriza esse investidor de equity. Então, basicamente, eu consigo comprar a cota ali a partir de R$1.000. Isso porque não só a tecnologia, que hoje consegue fazer mais, mas porque a gente tem hoje uma regulamentação no Brasil. Então, além dos FIs, a gente tem essa questão do equity via crowdfunding, que eu consigo investir direto no empreendimento que eu gosto. Então, às vezes, eu entro lá no site, eu vejo algum empreendimento que eu tenho afinidade, eu quero investir nesse setor, gostei do empreendimento, gostei da construtora, da incorporadora, quero investir, eu consigo ser sócio. Mas é lógico que quanto menor o investimento, mais você tem que passar por intermediários e menor é a rentabilidade. Então, conforme você for aumentando seu patrimônio, você tem mais possibilidades de investir como sócio, ou de SCP, ou de uma própria SPE, como equity, você vai poder ir direto na fonte. É o que o Danilo falou. Vocês já chegaram a fazer algum de crowdfunding, alguma captação? Eu já estudei para fazer uma, mas para mim não valeu a pena na época, não. É basicamente uma empresa de crowdfunding, ela tem um spread ali de 3% a 5%. Uhum. Então, como para mim às vezes é mais fácil pegar direto com o investidor, eu não preciso pagar 3% a 5% de spread. Quando existe a oportunidade, tá, mas eu quero fazer ainda até pela experiência. Pela experiência deve ser interessante. O que eu sinto do crowdfunding, assim, para nós incorporadores, o crowdfunding ele é interessante quando você tem um VGV, né, um valor geral de vendas alto, que você consegue absorver esse fee de remuneração aí de 3% a 5% que você tem que pagar pelo crowdfunding. Então, agora já para o investidor pessoa física, ele passa a ser um atrativo porque, igual o Caio comentou, quem quer entrar com pequenas quantias, que começam da ordem de R$1.000, nós incorporadores pulverizamos, por exemplo, uma cota de equity de 2 milhões, como o Caio citou,
e a pessoa entra ali, 100 pessoas, nessa cota de 2 milhões de reais. Agora, para nós, incorporadores, ainda existe um custo relativamente alto quando você fala de pagar um FII de 3% a 5%, é quase que a taxa de juros de um financiamento bancário, né, hoje em dia, porque a gente está falando de uma taxa de juros anual de 8% hoje em dia. Cara, mas até para o investidor, olhando aqui do ponto de vista de investidor, não sou incorporador, né, já fiz algumas coisinhas, mas não é meu ramo igual vocês, pelo menos no crowdfunding de empresas de venture capital, empresas de tecnologia, etc., a gente fala que é o seguinte, o que está ali, tudo bem, é bom para o investidor pessoa física, que não tem um grupo para ajudar ele a procurar uma oportunidade melhor, ainda não tem muita experiência, etc. Mas o que chega no crowdfunding é o que os investidores profissionais não quiseram, tá? Então, geralmente é assim, está no crowdfunding não são os melhores projetos, né? Chegou ali no crowdfunding porque ele não conseguiu captar via meios tradicionais, então ele acabou partindo para o crowdfunding. Então, ele não vai pegar o filé da coisa, vai ser coisas um pouquinho piores ali. Eu não sei se é assim no mercado imobiliário também, né? Mas, geralmente, projetos bons, com boa segurança, boa rentabilidade, com gente que tem experiência fazendo, ainda mais no mercado imobiliário, difícil não conseguir essa captação. Lógico que depende do tamanho também, né? E do momento. E, em termos de o que vocês falam... Pode falar, Carol. Um pouco o crowdfunding no mercado imobiliário, até porque eu te falei, eu estudei para fazer uma vez, uma vantagem que existe, por exemplo, hoje eu, o Danilo também, a gente consegue pegar empréstimo para empreendimento no banco a 137% do CDI. Então, uma vantagem do crowdfunding é que você consegue mesclar com financiamento bancário. Você não precisa, assim, alienar a matriz. E para o investidor ali. Nenhum impeditivo para fazer. Então, assim, você consegue fazer um mix entre crowdfunding e financiamento bancário, que é uma opção de funding ali. E você tem que seguir algumas regras de segurança que para o crowdfunding é difícil entrar um empreendimento que seja latado, sabe? Como você tem várias regras, patrimônio de afetação, percentual de venda, você tem algumas regras para enquadrar no crowdfunding. Existe uma diligência antes de entrar ali, né? Existe um filtro. E o mercado imobiliário, igual eu falei, é um mercado muito mais maduro. Ele é um mercado um pouco diferente da tecnologia, que a tecnologia, digamos assim, tem pouca gente que consegue analisar a fundo se aquilo é ou não uma boa oportunidade. O mercado imobiliário ele tem os dados ali. O preço de venda é esse, o custo de construção é esse, os dados eles são muito palpáveis. Então, até fazer uma diligência de um empreendimento imobiliário ela é muito mais fácil do que fazer uma diligência de uma startup. Para entender o potencial de uma startup é muito mais difícil do que entender o potencial do... Na verdade, a diligência do mercado imobiliário é possível, né? Da startup é mero chute na maioria das vezes. A não ser a documentação básica ali, o resto é chute. O mercado imobiliário, não, você tem dado para tentar projetar o valor daquilo ali, né? É um pouco diferente. Agora só para fechar, Ibra, assim, pensando como pessoa física, né, vamos dizer assim, se a gente colocasse numa balança crowdfunding e um fundo de investimento, eu sempre vou defender o fundo de investimento. Tá? Eu estou colocando os dois, não quer dizer que os dois são iguais, mas os dois aceitam investimentos em pequenas quantias, né? Então, para o investidor como porta de entrada, eu particularmente apostaria mais no fundo de investimento do que no crowdfunding, pela relação risco-retorno. Você entra com recurso baixo, mas você tem chance num fundo de investimento de ter um retorno melhor do que no crowdfunding, que já é um retorno estipulado ali, né? Uma coisa só que eu preocupo quanto... Pode falar, cara. Não, até para falar sobre o fundo imobiliário, na verdade, o jeito que o fundo imobiliário funciona e comparar com outras coisas que a gente falou, SCP, SPE, crowdfunding, a gente tem dois tipos principais de investimento no mercado imobiliário. São investimentos diretos, que é no desenvolvimento imobiliário, e investimento em produtos de base imobiliária. Hoje, no Brasil, a maioria dos FIs, dos fundos imobiliários, são de base imobiliária, ou seja, eles investem em algum ativo para gerar dividendo, gerar aluguel. E quando a pessoa investe, isso geralmente inclui em ganhos menores, mas você tem uma carteira. A gente fala muito que isso é para manutenção de patrimônio, você não vai crescer muito seu patrimônio. Agora, quando a gente fala de desenvolvimento imobiliário, você tem uma chance de ganho maior, que é, por exemplo, investir na minha consultora, investir na consultora do Danilo ou em algumas outras empresas, direto no empreendimento, você tem um ganho maior percentual, porque você está sendo parte, às vezes, de um risco ali do negócio, do empreendimento.
Então, os tipos de investimento, além daquilo que a gente falou, de a partir de R$1.000, depois vamos para 50 mil, falando de SCP, depois a gente vai para 500 mil, 1 milhão, para entrar como sócio de uma SPE às vezes, a gente tem da mesma forma 2 tipos ali. Um que a gente pensa em aumentar patrimônio, que é basicamente investir naquele negócio para ver o negócio crescer e pegar os frutos disso, e outro que é o de base imobiliária, que a gente tem intenção de todo mês ali, a mesma coisa que é muito tradicional, né? Você comprar um apartamento para deixar para alugar e receber aquele aluguel todo ano, independente da valorização do apartamento, você está recebendo aquilo todo ano. E hoje a gente tem essa possibilidade pelos fundos imobiliários e algumas outras formas, né? Uma coisa só que me preocupa às vezes do fundo imobiliário, não o veículo, sim, o veículo é fantástico, é o comportamento da pessoa. Como o acesso é muito fácil ali de compra e de venda, ele começa a ter um comportamento que não é de construção de patrimônio, é de ficar perdendo o tempo dele ali com especulações de curto prazo e não olha para o macro, né? É até uma coisa que vocês falaram, tipo assim, o mercado imobiliário é um mercado muito maduro, não vai dar uma porrada. Não numa tacada específica, né? Mas a maioria dos caras que eu conheço que tem muito patrimônio, cresceu muito e tem muita grana, ou via empresa ou via mercado imobiliário até hoje, do mesmo jeito, né? Só que tem que ter paciência e tem que ter uma estratégia clara que você não vai ficar mudando, comprando um negocinho aqui, vendendo um negocinho ali, especulando assim, achando que ganhozinho de curto prazo que vai te dar patrimônio. Mas se você souber e entender no mercado aos poucos, subindo degrau por degrau, depois no segundo momento você vai aprendendo já até entrar algo com um pouquinho mais de risco, até se alavancar, quem sabe, usando o seu próprio patrimônio imobiliário, que não é possível via mercado financeiro, né? Ou é até possível, mas é bem difícil. A longo prazo, para quem olha para longo prazo, como construção de patrimônio, entendeu que não é uma linha reta, né? É uma curva exponencial, juros compostos, né? Isso ao longo do tempo, a maioria dos caras que eu conheço com muito patrimônio é via ativo imobiliário até hoje, né? Ô Ibra, eu faço uma analogia o seguinte, o mercado imobiliário ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona de 42 quilômetros. Então, quem estiver entrando no mercado imobiliário pensando em sair daqui um ano, esquece e vai para outro setor que não é essa a filosofia. Agora, se você estiver entrando no mercado imobiliário com no mínimo 3, 5 anos, aí sim eu acho que você está posicionado no mercado correto. Pode até ganhar alguma coisinha em um ano, né? Mas não é o que vai mudar seu patamar de vida. É melhor nem entrar. Nem em 5, tá? Nem em 5 anos. O mercado financeiro criou aquele negócio dos caçadores da nova Magalu, né? O pessoal fica procurando, vou achar a nova Magazine Luiza, e muita gente sabe, quando vê os grandes investidores, que eles não ficam procurando Magazine Luiza, eles fazem uma estratégia de longo prazo, e dá certo. Eu acho que fazendo a correlação ao mercado imobiliário é a mesma coisa. Se você tem parceiros dentro do mercado imobiliário que conseguem te oferecer oportunidades de investimento para você ir aportando e fazendo no longo prazo, cara, é uma das melhores opções que tem para investir. Mas você tem que ter essa consciência que o mercado imobiliário ele é de longo prazo. Se você tiver pressa para vender algum ativo, para vender alguma cota, para vender alguma coisa, você pode conseguir? Pode, mas você vai perder. Você está perdendo ali para tirar antes da hora. Você vai vender no preço que o mercado quiser na hora, né? Não no preço que você quer, né? Sobre levantar capital para começar a investir no mercado imobiliário, a gente citou aqui a questão do crowdfunding, um pouco mais voltado para o incorporador, né? Para o investidor, pessoa física, às vezes ele quer começar a investir na economia real mesmo, no tijolo, cimento aí, e não tem tanto capital ainda. E existem algumas modalidades clássicas, né? O próprio financiamento, o consórcio imobiliário, etc. O que vocês acham dessas modalidades aí, com os juros baixos atuais, né? É algo viável, melhor não? O que vocês acham disso aí? Você fala para o construtor, para o incorporador? Para o investidor. Para o investidor, pessoa física. Eu quero, em vez de comprar um imóvel de vocês, eu não tenho capital aqui para comprar de uma vez. Eu posso tentar fazer um consórcio imobiliário uns 3 anos antes, posso fazer o financiamento agora. Só que a gente sabe que depende de épocas, de taxa de juros, de etc. Né? Eu vou dar a minha visão. Primeiro, esse último que você falou de consórcio. É uma visão que eu tenho. Cara, se tiver a oportunidade de não pegar consórcio, não pegue. O consórcio, ele é uma coisa muito abrasileirada. Na década de 90, foi difundido mais via bancária essa questão de consórcio, porque na década de 90 não existia financiamento imobiliário no Brasil. Se eu quisesse comprar um imóvel, cara, muito dificilmente eu conseguiria ir no banco e falar, me empresta o dinheiro para eu te pagar em 30 anos. Isso não existia na década de 90. Aí criou-se a figura do consórcio imobiliário, que é basicamente... Eu não sabia dessa história.
300 pessoas ali, então cada um vai pagando uma parcela que a gente consegue comprar, se eu der sorte e tal. Só que no consórcio imobiliário, você não trabalha com juros, você trabalha só com correção, mas você tem taxa de administração, lance com taxa de administração. Eu já fiz todas essas contas. Até com juros altos, geralmente o financiamento imobiliário ele é melhor que o consórcio, para quem está investindo. Então, se você me perguntar assim, vale a pena usar consórcio para investir? Sinceramente, eu acho que não. Você tem tanto gasto ali adicional que, para mim, você vai trocar 6 por meia dúzia e ficar preso no negócio. Eu acho que não vale a pena, pensando sobre consórcio. Você tem a burocracia da hora do resgate, né? Papelado, mostrar um monte de coisa. Aí tem muito aquilo lá, não, mas tem um lance embutido, mas o lance embutido você vai pagar taxa de gestão sobre ele, tem um monte de fatores que quando você coloca no papel, até você pesquisar esses consultores financeiros aí, alguns já fizeram essa conta aí disponível na internet, se você pegar entre financiamento imobiliário e consórcio, não tem dúvida. Então, assim, hoje a gente está numa situação que o financiamento imobiliário está fenomenal. Tem cliente nosso conseguindo pegar empréstimo, no Itaú lançaram uma taxa 4,5% mais poupança. Então, o cara está pegando a 7% hoje, 6%. Tem gente pegando a TR aí, 7,5% mais TR. Então, assim, a gente está com uma taxa de juros tão atrativa que eu nem pensaria muito nessas vias alternativas. Só que tem que pensar também nisso. Hoje vale a pena isso. Hoje você me fala assim, cara, vale a pena eu pegar um financiamento para investir no imóvel, pensando na valorização desse imóvel? Sim. Se, por exemplo, até 2 anos atrás, a gente tinha taxa de juros a 12% ao ano, mais TR, ou taxas maiores que isso. Nesse outro cenário, vale a pena? Não. Eu não acho que se você está com a taxa Selic no Brasil 15%, eu não acho que vale a pena alavancar para buscar investir e ganhar nessa valorização do imóvel, ganhar nesses aluguéis, tudo. Hoje, sim. Com a taxa Selic alta, não. Essa é uma opinião bem pessoal minha e das contas que eu faço, o que faz sentido e o que não faz. Então, para quem quer investir no imobiliário hoje, no mercado imobiliário alavancado hoje, você tem muita opção boa para financiamento. Agora, consórcio, para mim, só complementando, Caio, eu acho a questão do consórcio, eu acho que foi muito bem colocado da sua parte, e assim, o consórcio, eu costumo falar que a porta de entrada dele é maravilhosa, mas ninguém sabe fazer a verdadeira conta do consórcio, do que vai pagar lá no final. Então, o problema do consórcio você só olha que você tem ali não é uma taxa de juros, né? É uma correção ao longo do tempo, mas você esquece de olhar todas as taxas que tem de carregamento, de gestão, de tudo mais, e chega no final isso ou empata ou passa o financiamento bancário. Então, eu divido da mesma opinião que você sobre o consórcio. Com relação ao financiamento bancário, eu acho que a gente entra até numa discussão, Ibra, que você colocou para a gente, que é a questão já antecipando um pouquinho, do aluguel versus imóvel próprio, né? Hoje, quando a gente tem uma taxa de juros de Selic de 2%, que a gente consegue financiamento bancário a 7% ao ano, cara, se você pegar um imóvel hoje de R$1 milhão, era a mesma coisa que você comprasse um imóvel de R$500 mil há 5 anos atrás. Então, o poder de compra aumentou muito com essa taxa de financiamento baixa desse jeito e com a Selic baixa. Então, para mim, também faz muito sentido você ter um investimento em financiamento imobiliário por conta da taxa baixa, e acaba que você vai trocar uma parcela de financiamento por uma parcela de aluguel. Então, não faz muito sentido você falar em aluguel hoje no Brasil, sendo que se você compra um apartamento hoje de R$500 mil, vou pegar um exemplo que eu tenho de cabeça aqui. Se você compra um imóvel de R$500 mil com uma renda familiar de R$10 mil aí, se você financiar 70% do imóvel, você vai pagar uma parcela de R$3.500, de R$3 mil. É quase que o valor do aluguel desse imóvel, só que você está pagando um bem seu. Então, fica com você no final, né? E você tem o patrimônio no final. Então, eu também sou defensor nesse momento que o financiamento bancário é sim um investimento de longo prazo interessante. E numa dica prática já, o Caio citou que o Itaú está com uma taxa de financiamento boa. Quais bancos aí que vocês conhecem, ou cooperativa, seja lá o que for, que a pessoa fala assim, vai nesses aqui primeiro, que está com uma taxa de financiamento melhor, está mais fácil de conseguir, tem alguma coisa assim, ou não muda muito de instituição para instituição?
E se você falar de renda, se falar de renda até 5 mil, pensando num público um pouco mais popular, renda familiar bruta, eu estou falando, cara, vai ser sempre caixa. Caixa é o banco focado no popular. Então, você vai ter mais opções de financiamento, o banco tem mais interesse em financiar para esse público, dependendo da renda, você tem até subsídio, tem Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde e Amarela, mas rendas familiares a partir de 5 mil reais bruto, pode ser de 5 a 30 mil, 40 mil, não faz tanta diferença, você vai entrar em juros de mercado. Isso interfere muito no relacionamento, negociação e tudo. Então, são os principais bancões, digamos assim, Bradesco, Santander, Itaú, a Caixa, o Banco do Brasil, para o cliente final, é o que você conseguir melhor. Então, você vai falar assim, qual que é o melhor? Depende do meu relacionamento, depende do que eu conseguir uma taxa melhor. Hoje, os que eu estou vendo ali é Santander, Itaú e Caixa, que estão conseguindo. O Banco do Brasil não conseguindo acompanhar os outros. Tem um outro cenário também, Caio, assim, que concordo que para renda, vamos dizer assim, abaixo de 5 mil reais, igual o exemplo que você deu, é Caixa Econômica, não tem jeito. Agora eu estou vivenciando na prática, na empresa, essa desbancarização está chegando também no setor imobiliário. Então, os bancos digitais, eu agora tenho recente uma contratação com o Banco Inter, que, assim, para mim foi um processo super rápido, direto, e que bateu todos os bancos, em termos de taxa, em termos de velocidade, conta digital aberta em um dia. Então, isso tem sido, e eu acho que cada vez mais os bancos digitais, Inter, Nubank, esses caras vão entrar no segmento imobiliário com força. Então, hoje ainda continua aquela guerra dos bancos grandes, mas a gente já começa a ver um cenário dos bancos digitais sendo muito competitivos no mercado imobiliário. A gente não sabe se essa conta fecha para eles, né? Mas isso aí é problema deles. Eles querem usuário a todo custo também, né? Mas eu até reforço a questão dos bancos digitais não é nem só o Inter, não. São os outros bancos que tendem a entrar no mercado imobiliário, principalmente no cenário de juros baixos a nível mundial, e não são só os bancos digitais. A maior PropTech do Brasil, que é o unicórnio, que é a Loft, ela começou a entrar no mercado para fazer flipagem, né, reformar e vender apartamento, ela já mudou totalmente o segmento dela. Hoje a Loft está muito pouco preocupada com reforma e venda, e ela focou em disputar com bancões financiamento para cliente final, financiamento de longo prazo. Então, o que eu acho que vai acontecer é porque lá, você pega outros países como os Estados Unidos e tal, você tem vários fundos de hipoteca. Então, você não depende só dos bancos para financiar o cliente nessa compra de longo prazo. No Brasil, a gente nunca teve isso. Teve época que a gente praticamente não tinha nem banco. Hoje, a gente tem todos os bancões interessados em empréstimos de longo prazo, que são financiamento, e a gente está nessa tendência de ter mais players no mercado. Para quem está no mercado, para quem quer comprar, a gente sabe, quanto mais players, maior a concorrência e melhor as taxas, né? Diminui o spread, diminui tudo. A grande verdade é que essa guerra, entre aspas, dos bancos vai favorecer só as pessoas físicas. Isso que é o que mais me deixa animado, né? E no mercado imobiliário vai ser da mesma forma e a gente já vê reflexo disso. Bacana. Vou juntar duas perguntas em uma aqui. Diante dessa pandemia, dessa mudança do, entre aspas, virou novo normal, depois agora ninguém aguenta mais home office de novo, tá todo mundo doido em casa, quem tem filho então, né? Quem gosta do tete-a-tete, enfim, aí teve algumas tendências que a gente viu falando no início do ano. Queria saber se vocês acham que isso ainda é tendência, por um lado, primeiro as tendências de futuro, e depois o que ficou para trás, shopping, às vezes escritório, laje corporativa, esse tipo de coisa que a gente sabe que sofreu, escritório, loja comercial de rua, às vezes um pouco mais no cenário atual, se isso vai retomar, né? Existe uma discussão da diferença de shopping no Brasil e nos Estados Unidos, etc., né? E essas tendências de futuro, vocês acham que realmente vai continuar? De home office, de imóvel residencial maior, de sustentabilidade, serviços dentro daquele prédio, daquela incorporação, né? Compartilhado entre os moradores ali, galpão logística, esse tipo de coisa. O que vocês acham de tendência para o futuro e do que ficou para trás, se isso recupera ou não, diante do que a gente viu no início do ano e diante do que a gente está vendo agora? Bom, o exercício da futurologia é sempre complicado. A gente estuda muito, eu queria, mercado.
Aquele feeling de vamos descobrir o futuro. Deixa eu ver, né? Mas assim, agora entra um pouco, até por ser futurologia, no campo da opinião pessoal. Eu acho que o mercado ele teve um processo de aceleração de algumas tendências, né? Por exemplo, a gente estava numa tendência da internet, agora está entrando 5G, a internet ser cada vez mais rápida, de ter cada vez mais ferramentas para trabalhar em home office. A gente já estava melhorando nisso. Agora, antes mesmo de existir pandemia, às vezes a gente fazia uma reunião ou outra esporádica via Zoom, alguma coisa assim, e hoje isso acelerou demais. Então, o que eu falo assim, vai ficar 100% home office? Também não, a gente viu que não deu muito certo 100% home office. Mas aí já entra naquela tendência híbrida, de não ser só escritório, de não ser. Então, por exemplo, uma laje corporativa na Faria Lima, o cara vai conseguir, a empresa vai conseguir abrigar 4 vezes mais funcionários. Então, assim, o investimento dele naquela laje corporativa, se ele tem um rodízio de funcionários, então, para mim, isso é muito mais passível de se acontecer, porque ninguém vai ficar mais pagando uma laje corporativa com preço lá em cima para um benefício que ele não é tão palpável, né? Ele não é tão... Isso eu falo da parte de home office especificamente. E a gente tem várias outras tendências que se destacaram, que é residências maiores, por exemplo. Então, hoje a pessoa ela precisa de um espaço exclusivo de home office no apartamento, precisa de apartamentos e casas maiores. Eu que trabalho muito com incorporação de casas, cara, basicamente liquidou o estoque, porque era uma demanda que eu não esperava, eu estava um pouco o pé um pouco no freio, preocupado com o que ia acontecer. De repente, a gente vê um monte de gente desesperado dentro de apartamento de 60, 50 metros quadrados. Eu preciso de uma casa a qualquer custo, a qualquer negócio. Então, a gente teve esse negócio. Mas é lógico que os apartamentos bem localizados vão continuar sendo bons negócios, vão continuar tendo a procura, mas a gente vai ter também essa outra procura que estava um pouco menor antes, que é por imóveis maiores e tudo mais. Então, sobre tendência que eu vejo, sim, a questão de shopping que você falou também, eu até vi essa semana o pessoal desses investidores voltando a recomendar shopping, voltando a recomendar empresas de shopping já nesse negócio. Não, vai voltar o comércio, não tem como, o comércio vai voltar e shopping vai voltar a ter relevância. Aí outro setor do ramo de ativos imobiliários que a gente fala é do setor hoteleiro. Povo muito, e aí, hotel, como é que vai estar? Quanto tempo vai durar essa crise? Aí, de repente, o Airbnb abre o IPO aí e vai muito melhor do que o esperado. Então, o que a gente vai esperar desse cenário todo? Cara, eu acredito que hotel, office, tudo vai ter uma procura e a gente abriu novos mercados também. Então, numa futurologia ali, eu não estou tão pessimista com nenhum mercado dentro do mercado imobiliário em especial. Agora, o que eu acho que dentro de estudo residencial, que é o que eu atuo mais, a gente não teve crise, digamos assim, né, nada relevante. Então, o residencial ele não desaqueceu, então ele vai continuar aquecido, pelo menos pelos próximos anos. E a gente tem também a questão de galpões logísticos, que não só não desaqueceu, como estourou, né? Galpão logístico e tudo deu uma explodida em questão de demanda. Eu não sei se vocês repararam, assim, eu acho que em tudo que você falou, Caio, eu acho que a principal análise que a gente tem que fazer é que tudo isso gira em torno da mudança da relação de consumo dos clientes, né? O cara, quando a gente fala do shopping, né? O shopping vai voltar a ser o que o shopping era antigamente. Eu, particularmente, acredito que ele não vai ter a mesma pungência, né? Por quê? Porque, cara, hoje em dia você entra na internet, você pesquisa ali o que você quer comprar, você vai numa loja específica, vê o produto, depois volta em casa e pede na internet. Então, mas vai acabar? Não, não vai. Na minha opinião, também não vai. A mesma coisa do corretor de imóveis quando surgiu aquela conversa dos iBuyers lá, né? Vai acabar os corretores de imóveis. Cara, não vai, isso não existe. Não tem como ser tão disruptivo assim de uma hora para outra. O que tem acontecido, na minha opinião, é uma antecipação de tendência, né? Aí sim, então a gente já vinha numa crescente de, igual o Caio falou, vamos fazer reunião por vídeo, aquela coisa toda, e a pandemia só fez com que isso antecipasse essa tendência. Home office, né? Home office é um negócio que vai ficar... Cara, a gente aqui, eu sou pai, vocês dois ainda não, né? Mas
Eu não dou conta de trabalhar em casa com 2 meninos do meu lado correndo atrás e, né, é praticamente impossível se você não tiver um espaço. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho me policiado pelo menos uma vez por semana para trabalhar num lugar isolado. Então, eu acho que tudo isso antecipa... O Covid veio para antecipar algumas tendências. E como eu atuo em 2 nichos de mercado, que é o médio e o alto padrão, a gente conseguiu enxergar isso muito na prática, né? No médio padrão, a gente tem os sobrados. Então, tem muita gente procurando quintal, casa, lazer, piscina, churrasqueira. O cara valorizou mais o lado da família. E no alto padrão, aquele cara que já mora num imóvel de 100 metros quadrados, 150 metros quadrados, ele quer ir para um imóvel de 180, 200, 250, porque ele ficou 3 meses dentro de casa, olhando para a cara da esposa e dos 2 filhos, não conseguia fazer nada e quer ir para um imóvel bem maior. E o cara de 250 metros quadrados quer ir para uma casa de 500. Então, por isso que o mercado vem nessa você está rindo porque você não é casado e não tem 2 filhos, né? Eu imagino. Então, brincadeiras à parte. E você é mais paciente que eu, imagino eu. Estaria surtado há muito tempo. Então, assim, eu acho que são tendências que foram antecipadas em decorrência do Covid e em decorrência da mudança de relação de consumo dos clientes, na minha opinião. Não, show de bola. Bom, eu tinha mais 2 perguntas aqui, mas basicamente já foram até respondidas por vocês, a questão de 2 polêmicazinhas de casa própria versus aluguel de imóvel ou apartamento próprio, né? E fundo imobiliário versus imóvel na economia real, papel tijolo, acho que já bateu bastante nessas coisas aí. Queria agradecer vocês, pessoal. Então, lembrando, turma, sigam lá o Caio no O Incorporador, sigam o Danilo ali no Grupo Palme, vocês vão ver 2 pessoas que estão atuando todos os dias no dia a dia no mercado imobiliário e com muita informação importante, né? E agradeço vocês aí, meus queridos, e vamos falando. Beleza? Valeu, Ibra. Obrigado aí você pelo convite. Tô à disposição. Quem quiser fazer um bate-papo também, meu Insta pessoal é meu nome, né? E tem o do Grupo Palme aí. Tô à disposição para trocar figurinha com vocês. Maravilha. Obrigadão pelo convite aí. Mais um bate-papo bacana sobre o mercado imobiliário. E até aproveitar, você tinha falado no começo ali sobre a newsletter que eu tenho. É uma newsletter que chama Incorpora News. Então, principalmente quem quer investir no mercado imobiliário, uma coisa muito importante é analisar o que está acontecendo. Então, toda segunda-feira a gente manda informação do que está acontecendo realmente na prática no mercado imobiliário, o que sai de notícia, o que a gente vê. Então, quem tem interesse nessa área, quem tem interesse em investir, entra lá no meu Instagram, o Incorporador, lá na bio tem esse link da Incorpora News, só cadastrar lá, é gratuito, é informação de qualidade gratuita aí. Obrigadão mais uma vez pelo convite, Ibra. Vale a pena, pessoal. Valeu demais. Obrigado. Um abraço. Valeu, um abraço.